Olá, espectadores! Estamos aqui com a nossa queridíssima professora Érica, professora de Inteligência Artificial no curso de Ciência da Computação aqui na UFSJ. Oi, professora, você poderia falar um pouquinho de você pra gente? Olá, pessoal, tudo bem? Como já foi apresentado, meu nome é Érica, sou professora aqui do Departamento de Ciência da Computação da UFSJ. Eu sou professora na área de Inteligência Artificial, ou seja, as pesquisas em que eu trabalho são principalmente nessa área. E eu trabalho também com a parte de otimização, algoritmos bioinspirados, aprendizado de máquina, que são áreas dentro da área de inteligência artificial, que é uma área enorme de pesquisa. Então, a gente preparou algumas perguntinhas para você responder pra gente em questão da inteligência artificial, porque agora está super em alta e está, assim, sendo essencial para o mercado de trabalho e para a aprendizagem também. Então, vamos para a primeira pergunta. Na sua perspectiva, qual é a principal transformação observada nos estudantes após concluírem a disciplina de inteligência artificial? Tanto na relação de conhecimento técnico, quanto a forma de compreender e resolver os problemas. Eu acho que o principal seria quem entra na disciplina de inteligência artificial, que não ainda teve um estudo por fora, se aprofundou, eles acham talvez que inteligência artificial é só o ChatGPT ou ferramentas similares a essas que tem hoje em dia no mercado. Mas a IA é muito mais diversa e profunda. A base da inteligência artificial é a estatística e a matemática. Então, os alunos eles vão aprender técnicas para se criar uma inteligência artificial. Então, o que está por trás, o que vem primeiro, não só utilizar a inteligência artificial. Então, eu acho que o impacto maior é isso, e também que a inteligência artificial, o principal, de forma geral, o que a gente está vendo hoje, o ChatGPT e outras IAs, o principal a gente diria são os dados, as informações. Então, se você tem informação de qualidade suficiente para a inteligência artificial aprender, é o diferencial. Então, quando eu passo um trabalho, por exemplo, para os alunos desenvolver, talvez eles gastam mais tempo lapidando esses dados para depois jogar no código do que propriamente dito implementando ou trabalhando nesse sentido. Então eles entram com uma visão mais geral e eles saem com uma visão mais aprofundada do que é de fato a inteligência artificial. Realmente, professora. Então vamos para a segunda pergunta. Você acha que existe alguma preocupação ética relacionada ao uso de IA e que merece mais atenção? Com certeza, é uma área dentro da IA que está crescendo muito, a questão do estudo da ética, como as informações e os dados estão sendo utilizados para poder alimentar essa inteligência artificial. Então a gente tem várias questões éticas e a gente tem algumas questões assim, específicas, por exemplo, a questão de racismo, a questão de viés. Então se a gente usar dados históricos que tem um enviesamento para racismo ou para questões. Eu dei um exemplo, eu não me recordo em que momento que eu dei esse exemplo, mas imagina um mundo, a nossa área da computação ela é majoritariamente masculina. Então, se você usar uma inteligência artificial em um recurso humano para poder selecionar para uma vaga de trabalho, se você usa dados que tem mais homens como funcionário, mais homens trabalhando, a IA, ela costuma ter, a gente tem casos, casos registrados disso, que ela recomendou homens porque ela treinou com informações de homens em sua maioria. Então a gente tem várias questões aí que precisam ser estudadas, questões éticas, questões que precisam ser aprofundadas para que isso não ocorra. Então a gente tem um candidato mulher, mas a IA falou, não, mulher não, porque ela usou para treinar informações de homens, informações masculinas. Então é uma área que está crescendo junto, ainda acho que ainda está crescendo um pouco, deveria crescer mais, mas para dar suporte ao avanço da IA, um avanço muito rápido, né, hoje em dia. Realmente, a gente tem que ficar atento a essa questão da ética, tanto porque agora tem essa questão de gerar imagens, de gerar vídeos. Então fica muito perigoso, né? Esse acesso a qualquer pessoa, a gente não sabe, né? Então vamos para a terceira pergunta. Com a evolução tão rápida da inteligência artificial, existe algum conteúdo ensinado hoje
que acredita que precisará ser reformulado nos próximos anos? Sim, mas não sei se só conteúdo, mas o ferramental, né? Hoje a maioria usa, que a gente ensina, a gente sugere usar o Python, mas se a gente fosse dar, as pessoas que deram essa disciplina há 10 anos atrás não usavam Python. E será que daqui a 2 anos eu vou lecionar essa disciplina e sugerir a linguagem Python ou sugerir uma determinada ferramenta, uma base de dados? Então, sim, muda e a gente precisa atualizar, a gente enquanto professor e os alunos também. Então, sempre é uma área extremamente dinâmica. A fundamentação, a base, ela é mais sólida, mas o ferramental é totalmente dinâmico. Realmente. A gente vê isso até com o Prolog, né? Que o Prolog, em 1900 e bolinha, ele foi utilizado pelo Japão, tipo assim, era a linguagem. Aí hoje em dia a gente usa só para estudo mesmo. Exatamente. Não usa mais para coisas no dia a dia, assim. Se você pudesse criar uma inteligência artificial para resolver apenas um problema da humanidade, qual seria esse problema e por quê? Um problema acadêmico, assim, um problema sério? Não, pode ser qualquer problema. Ou um problema... Porque assim, pode ser um problema fútil também. Seria isso que é legal. O problema da humanidade, eu vou vir pro meu lado, vou dar um exemplo brincalhão, depois a gente parte para uma coisa mais séria, né? Eu diria que a gente vai usar a IA para resolver o problema de alimento. De alimento, mas no sentido de fazer comidas gostosas e que não engordam. Então, isso é só uma brincadeira, mas pensando na IA, eu acho que a gente pode, e já um pouquinho do viés do alimento, talvez resolver a questão da fome mundial. A gente tem tanto recurso, dinheiro concentrado em pontos e recursos faltando, então a gente pode usar a IA para balancear, para fazer um mapeamento, para levantar informações. E para quem sabe a gente resolver um problema da fome mundial, resolver não, minimizar um problema, resolver é uma palavra muito forte, né? Porque depende de outras questões, depende de governo, boa vontade das pessoas, etc. Mas para poder auxiliar nessa questão da fome mundial. Entendi. Agora, para a gente finalizar, na sua opinião, a inteligência artificial vai deixar de ser um diferencial e passar a ser uma necessidade nas empresas? Se sim, quais habilidades um profissional precisa desenvolver hoje para se preparar para esse cenário? Então, isso é uma questão bem delicada, porque a IA ela é cara. A IA que a gente usa hoje em dia tem as versões grátis, mas para você usar a IA em empresa, ela é cara. Então, nem toda empresa vai ter, empresas menores não vai ter recursos para custear, ao menos que a médio prazo a gente consiga usar a IA com um custo muito menor. Então, grandes empresas investem muito em IA e não necessariamente elas têm um retorno que esperava. Então, assim, vai depender muito dos valores praticados para se consumir uma IA dentro de uma empresa. E qual que é o diferencial? Se você diz do aluno, não, do profissional. E depois, quais habilidades ele tem que desenvolver para ele se adaptar a esse cenário da inteligência ser tão ativa no mercado de trabalho? Então, eu diria que é mais o aprendizado da ferramenta. Da mesma forma que quando os computadores chegaram, quem sabia mexer no computador, sabia mexer no Word, Excel, foi um diferencial. Conseguiam empregos melhores, conseguiam entrar no mercado de trabalho de forma mais fácil. Então, hoje em dia, um profissional, principalmente da nossa área, dominar algumas ferramentas de inteligência artificial, saber usar, não é simplesmente chegar num prompt lá na inteligência artificial e fazer uma pergunta vaga. Ele tem que saber como que a IA pensa, então qual que é a melhor pergunta para ter o melhor resultado. Então, mesmo que profissionais de outras áreas que não sejam da nossa, eles têm que estudar para conhecer e usar a IA da melhor forma. Então, é esse mesmo diferencial, comparando quando os computadores chegaram e quando a IA está agora sendo muito utilizada. Então, vai ser um diferencial. Quem não domina ou não conhece, não usa IA, está concorrendo a uma vaga de emprego, pode ser um diferencial dependendo da área dessa vaga. Né? Então, agora nós vamos para uma outra pergunta.
A disciplina de inteligência artificial trabalha bastante com a aprendizagem de máquinas. Qual a sua visão sobre a importância de conhecermos o funcionamento das IAs, além de saber como utilizá-las? Tá. Se a gente for pensar em termos de vocês quanto aluno de ciência da computação, vocês precisam de conhecer o funcionamento da base para vocês poderem criar inteligência artificial, criar modelos, criar formas para resolver os problemas que vocês têm no dia a dia. Então, vocês precisam de saber principalmente por conta disso. Mas se a gente for pensar numa pessoa que não é da área, é justamente o que eu havia comentado na pergunta anterior. Elas precisam de saber um pouco mais do funcionamento da inteligência artificial para saber qual a melhor forma de perguntar para obter os melhores resultados. Então, é interessante a gente diferenciar uma pessoa que vai só usar, independente da área que ela vai só usar a inteligência artificial, ou a gente da computação, né, vocês todos, que vocês vão criar, ou vocês vão modificar, ou vocês vão, a partir de uma IA, vocês vão trabalhar em cima dela. Então, a importância é isso. E quanto mais detalhes, mais vocês sabem do funcionamento da inteligência artificial, de como que ela é construída, mais poder vocês têm na mão de criar uma IA, de usar a IA. Não, o conhecimento é tudo nisso e na vida. Né? Realmente. Então, vamos finalizar por aqui. Obrigada, professora, pela sua atenção, pelas suas respostas. E você, como que você se sente sabendo que você está no curso de ciência da computação, você tem todo esse poder em suas mãos e teremos aula, se Deus quiser, né, com a professora. Como vocês se sentem? Fica aí o refletimento, a reflexão. Tchau, pessoal. Obrigada. Nossa, que incrível. Realmente. Posso? Acho que é uma boa ideia pegar a cadeira mesmo. Acho que... Eu olho pra qual? Qualquer uma, aqui vai mudar a mesma coisa. Se você olhar pra cá, é a mesma coisa. Já tá. Vocês vão cortar isso aí e editar, né? Não, a gente vai deixar tudo no vídeo. A gente vai ter o vídeo e vai ter os erros de gravação. Aí vai aparecer nos erros de gravação. Se a cadeira quebrar... Pode continuar agora. Você acha que... Acho que ela comentou isso só porque eu como todas as aulas. Não, é porque eu me espelho também. Eu também sou comilona. É? É.